Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo número 4, para que nós possamos ler a palavra de Deus e essa leitura dar base naquilo que queremos falar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 4, versículo 1 até o versículo 4. Pelo que, tendo este ministério, aqui o apóstolo Paulo falando, né? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero dar o tema dessa mensagem aí de buscando a visão celestial. E lógico, o apóstolo Paulo aí, ele vai falar disso, ele vai falar acerca de que as pessoas, por uma falta de uma visão espiritual e de um temor a Deus e de entender direito o que Deus fala na sua palavra, estão falsificando a palavra e muitas vezes vivendo e anunciando uma mentira. Então nós precisamos viver a verdade de Deus, e nós que somos cristãos, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus, nós lutamos para podermos viver a verdade, mas não simplesmente a verdade deste mundo, até porque neste mundo a verdade é tão contaminada que nem sei se há verdade aqui, mas a verdade do Evangelho. E é evidente, quando eu digo que nós lutamos para viver a verdade do Evangelho, é porque não é fácil, exige uma luta. O próprio apóstolo Paulo vai falar aí que a gente tem que perseverar. Olha, fique firme na verdade, né? E não desfaleça, não desanime, porque é muito difícil. Amados, não é nada fácil nós, neste mundo, vivermos a verdade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que é regido pelo pai da mentira. A palavra de Deus diz que Satanás, que o diabo, está ali em João, no capítulo número 8, que o diabo é o pai da mentira, é o autor da mentira, é aquele que gerou a mentira, que inventou a mentira. E vivemos nesse mundo, a palavra diz em 1 de João, se a Carol quiser colocar, no capítulo número 5, versículo 19, que nós somos de Deus, nós estamos em Deus, não sabemos que nós somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, ou seja, em algumas versões vai dizer todo mundo jaz, ou seja, o mundo descansa, o mundo está acomodado no maligno. Então nós vivemos num mundo que é regido, onde o mundo está acomodado no pai da mentira. Então é muito difícil a gente encontrar a verdade nesse mundo. Por isso tantas falsas promessas vêm para nós, e nós muitas vezes, por não entendermos, acabamos perdendo aquilo que Deus tem para nós. Então há uma dificuldade muito grande, sabe, amados, de nós entendermos as coisas espirituais no mundo de mentira, porque as coisas espirituais, amados, elas não são visíveis, nós não conseguimos vê-las fisicamente, e essa falta de entendimento espiritual que muitas vezes nós temos diante de situação, porque quando nós não temos entendimento espiritual, nós acabamos agindo diante de circunstâncias adversas, ou diante de muitas outras situações, nós acabamos agindo na carne. Nós não agimos no Espírito por falta de entendimento. Como pessoas têm dificuldade de entender a palavra
de Deus, amado. Deus está falando, Deus fala, às vezes de uma maneira tão clara, mas nós lutamos para dizer que nós temos razão. Sabe, essa é uma natureza carnal, uma natureza humana, uma natureza degradada, e que está sendo, sabe, fazendo com que a nossa vida seja destruída. E essa falta de entendimento, hoje eu falei, você já viu uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de entender matemática? O professor, que é perito, que sabe ensinar, ele está ali ensinando, né, uma fórmula de uma equação ali da matemática, ele põe a fórmula ali e dá o exemplo, faz. Tem gente que fica olhando. O professor explicou, e tem gente que está ali. Vocês entenderam? Não. Ele está falando, mas não entendi. E tem outros que têm facilidade. O professor colocou e explicou, ele falou: saquei, entendi, captei, amado mestre. Captei a mensagem. Então, sabe, amados, tem uns que têm facilidade de entender, mas eu quero dizer que espiritualmente muitos têm tido essa dificuldade de entender o Evangelho, e Paulo vai chamar isso de cegueira no entendimento. Sabe, uma cegueira do entendimento espiritual. É como se o nosso interior tivessem olhos para enxergar. Ele fala uma cegueira espiritual, uma cegueira. O diabo cegou o entendimento daqueles que não creem. Por isso que eles não creem. Eles não creem, então porque eles não entendem. Você pode falar: olha, você está sofrendo, Jesus morreu por você. Ele venceu tudo isso para te dar liberdade. Ele entregou a vida para te dar liberdade. E cadê? Eu não tenho. Cadê? Então, a pessoa não consegue ter o discernimento. Então Paulo vai chamar isso de uma cegueira no entendimento dos incrédulos. Então essa cegueira, lógico, é uma falta de visão espiritual, e essa falta de visão espiritual, ela tem causado muita destruição, muito estrago, né, em todas as áreas da vida das pessoas, sabe, e é isso que nós queremos entender um pouco, que Deus quer que nós entendamos, né, que nós precisamos de uma visão celestial, nós precisamos de uma visão do céu, nós precisamos de uma visão espiritual, e é algo, amados, que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar entender. Eu lembro que quando a gente, eu tinha muita facilidade para entender, né, as expressões de matemática, né, aritmética na época, né, que a gente chamava, mas então eu ensinava muitas pessoas, e as pessoas falavam: pô, como é que você entende? E eu lembro que as pessoas às vezes faziam grupinho, iam em casa, para a gente tentar explicar, até que as pessoas pudessem entender, então, amados, nós, assim, com a visão espiritual, para entender o que Deus realmente quer das nossas vidas, amados, sabe, nós precisamos buscar, ou se você já tem um certo discernimento, um certo entendimento espiritual, você precisa, assim como eu, buscar também, para que nós possamos aperfeiçoar aquilo que nós temos, para que nós então possamos ser mais sensíveis àquilo que Deus quer falar para nós. Nós chamamos isso também de buscar a revelação de Deus para áreas da nossa vida que tem estado amarrada, que não deslancha, que não avança, amado. Isso, sem dúvida, muitas vezes é a falta de um discernimento, de uma revelação espiritual. E eu separei quatro áreas que nós precisamos dessa visão ampliada, dessa visão aberta, ou dessa revelação de Deus, para que nós possamos fazer a coisa certa. E a primeira coisa que eu vejo e na Bíblia é para que nós estejamos no lugar que Deus quer que nós estejamos.
para que nós tomemos decisão certa, para não estar aonde a gente gosta e onde a gente quer, mas aonde Deus quer que a gente esteja. E eu quero ler Gênesis 13, do versículo 17, do versículo 7 ao versículo de número 18. Gênesis 13, de 7 a 18, vai contar aí, Abraão já tinha tido a revelação, já tinha tido o chamado, saiu da sua casa, da sua parentela, só que ele levou com ele Ló, o seu sobrinho. Ele então era para levar só a família direta, né, a esposa e os bens dele, as posses dele, né, os animais, os empregados, né, os assalariados, né? Mas ele ia deixar toda a parentela, mas ele quis levar o sobrinho dele. E chega uma hora que é exatamente nesse capítulo 13, no versículo 7, que nós queremos ver como nós precisamos de uma visão de Deus para estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, ou de Abrão, aí não tinha mudado o nome ainda, e os pastores do gado de Ló. E aí os dois andaram juntos, tio e sobrinho, né? O sobrinho que era que nem um filho para Abraão, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja briga ou contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus, meu querido sobrinho, porque nós somos parentes, nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te, separa-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões, os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês-te, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Amém. Bem, amados, então esse texto aí, lógico, para que nós entendamos, é um pouco longo. Nós vemos que chegou o momento da separação do tio e do sobrinho, né? E nessa separação, Abraão então dá a prioridade para o seu sobrinho Ló, e diz: meu sobrinho, sabe, rapaz, não dá mais, nós dois prosperamos muito, Deus nos abençoou muito, nós temos muito gado, e está tendo uma contenda aí, uma confusão aí entre os nossos funcionários aí, né, que estão pastoreando, que estão tocando, cuidando aí do gado. Então, vamos separar. Sabe, não dá para ficar junto, você vai para um lado e eu vou para o outro. E aí então, ele dá a prioridade para o seu sobrinho. Aqui, Abraão já tinha sido chamado, né, como o pai da fé, como aquele que formaria o povo de Deus a partir dele. E aí, estava do lado de um homem de Deus, de um homem de fé, o seu sobrinho Ló. E então Abraão delicadamente fala: pode escolher o lado que você quer ir. E diz aqui: olha, está diante de ti, toda a terra está diante de ti, você escolhe o lado que você quiser. E ele então olhou, Ló aqui olhou, e Ló que cria em Deus, né? Ele olhou para o lugar mais prazeroso.
né? Ele olhou para o lugar mais deleitoso, ele viu aquele lugar tão lindo, tão bonito, que aqui é comparado, né, primeiramente ao jardim do Senhor, ao Éden. Parecia o Éden de tão bonito, o jardim do Éden, né? É isso o que diz a palavra. E também como uma região bonita ali no Egito, né? E muitas pessoas, amados, estão escolhendo, né? Estão escolhendo aquilo que parece ser tão lindo como Éden, e estão indo para o Egito, né? Como mencionou minha esposa para mim, né? Escolhendo o Egito. Na realidade, quando você olha para Ló escolheu tudo isso, mas que era tão lindo, tão maravilhoso, mas a palavra é clara em dizer que ele escolheu o caminho em direção a duas cidades que seriam destruídas, porque ali havia um pecado muito grande, né? Então, era Sodoma e Gomorra, e eles foram, e ele foi, Ló foi, então, por essa escolha, por essa decisão, ele foi armando as tendas, foi andando a caminho de Sodoma e de Gomorra. E, amados, então veja a escolha dele do melhor lugar, mais bonito, mais lindo, mais prazeroso, sabe? Era o caminho do pecado e da destruição, foi a escolha da carne, é a escolha para quem tem os olhos nesse mundo, nesta terra, amado. Esse era o problema de Ló. Não era ele não acreditar em Deus, ele acreditava em Deus, sim, mas ele fez uma escolha para o deleite, para o prazer. Ele não tinha uma visão de Deus, ele não buscou uma visão de Deus, o contrário de Abraão. Na realidade, Abraão, amados, aqui, ele esperou, ele não escolheu. Ele falou: se for para um lado, eu vou para o outro. O que ele fez? Quando o seu sobrinho escolheu o lado mais bonito, ele falou: tá bom. E ele foi e caminhou em direção contrária, como ele havia dito, e Deus não tinha falado nada com ele, porque para ele, amado, o que importava não era um lugar maravilhoso, o que importava era ele estar aonde Deus queria que ele estivesse. Podia ser um grande deserto, ele sabia que Deus o abençoaria num grande deserto. Uma pessoa que decide estar aonde Deus quer que ela esteja, ela, por causa da decisão em Deus, ela já está abençoada. Esse lugar que ela estiver é um lugar abençoado. Pode ter certeza disso. E Abraão, então, quando ele chega, depois que ele se separou de Ló e seguiu o seu caminho, e então é que Deus fala com ele e mostra o que ele ia receber de Deus, porque ele priorizava Deus, ele cria que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Então Deus diz a ele: olha para frente, olha para o norte, olha para o sul, olha para a direita, olha tudo que você está enxergando, eu vou dar tudo isso para você, você vai ser grandemente abençoado. E ele então aí começou a armar as tuas tendas, e interessante que ele foi armando. Se Ló armou as tuas tendas até o lugar do pecado, até Sodoma, diz a palavra, Abraão aqui diz que armou a sua tenda até o lugar onde ele edificou um altar a Deus. Olha a diferença, mano. Olha a visão espiritual, olha a prioridade. Um caminhou rumo àquilo que a vista mandava, e o outro caminhou na direção que Deus havia direcionado, que Deus havia preparado para ele, e por isso ele edificou um altar. Então, sabe, amados, nós precisamos entender o que acontece, queridos, porque nós muitas vezes estamos preocupados com o lugar, e estamos fazendo escolhas erradas, e amados, nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus tem para nós. Eu lembrei hoje pela manhã, não tinha anotado nada, mas eu lembrei do meu testemunho, de como eu vim parar em Campinas,
Porque quando eu era, no ano de 88, final de 88, eu vim trabalhar, eu fui chamado para trabalhar numa empresa aqui em Campinas como gerente. Então eu saí de São Paulo e eu vim aqui para a região. E eu já conhecia a região, porque eu já trabalhava aqui pelas indústrias Felizola, consertando balanças eletrônicas por muitos anos, e agora então eu fui chamado para vir para cá, e eu falei, eu vou morar, e eu escolhi, eu falei, bom, eu vou morar, eu quero um lugar gostoso, né? E eu lembro-me que na época eu tinha algumas cidades, né, como Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, ou Paulínia até, para morar, e eu escolhi Vinhedo. E eu vim para Vinhedo, eu falei, estou mudando para Vinhedo. E eu lembro que lá em São Paulo, os meus amigos falaram assim, num dia a gente na reunião lá das pessoas da ciência técnica, um colega falou, você está indo embora, por que você não escolheu Campinas, você escolheu Vinhedo, né, e não Campinas? Eu falei, porque Campinas seria a última cidade do mundo que eu escolheria para morar. Falei, essa foi a frase que eu usei, né? Porque Campinas, ele falou, os amigos falaram, mas Campinas tem tudo, você vai sair de São Paulo para ir para Vinhedo que não tem nada, e na época realmente não tinha nada mesmo, você vai sair daqui para ir para Vinhedo, amado, então eu disse isso, que aqui era uma cidade violenta, era uma cidade onde os motoristas insuportáveis, ofensivos, duros, hoje isso está generalizado, né? Não é que aqui melhorou muito não, mas, sabe, e aí eu vim, morei em Vinhedo, fiquei lá alguns anos, e até que eu comecei a congregar em Itupeva, e muito bem confortável na minha cidade de Itupeva, menor ainda que Vinhedo, uma cidade que um dia eu queria comprar hambúrguer em algum mercado para comer, e não vendia hambúrguer na cidade. Tinha que ir para Jundiaí para comprar hambúrguer. Mas eu não fiz guerra por causa do hambúrguer, não. Tá? Foi tudo em paz, eu fui buscar na outra cidade. Mas, amados, e aí estamos lá morando naquela cidade, saí de Vinhedo, o pastor pediu para eu morar do lado dele, lá para ajudar na obra, e eu estava muito bem lá em Itupeva, cuidando dos jovens, adolescentes, uma igreja grande, muito jovem, aproximadamente 200 jovens e adolescentes, debaixo da nossa liderança, feliz da vida como vice-presidente do ministério lá. De repente o meu pastor chega e iria enviar, lembro que logo depois de um acampamento de carnaval de 1996, ele, aqui tinha um grupinho que se reunia, aqui na Vila União, na Rua 42, onde a Igreja Cristo é Paz hoje, e tinha ali o grupinho que o Samuel e Lúcia estavam no meio, a Thaís era pequenininha, também, mas estava lá, e outras pessoas, e estava aquele grupo, e o pastor decidiu, então, passar a igreja para Itupeva, e já tinha um pastor que tinha vindo da Igreja Batista, que era muito capacitado, bem formado, e ele falou que aquele pastor viria para cá, ele só veio aqui acertar os detalhes, e quando ele voltou, logo depois desse acampamento, ele me chamou para conversar, eu e a Sandra, e nós conversamos, ele falou, Vilela, Deus falou comigo, e com a Beth, ele confirmou, que é a esposa, a pastora Beth, que não é para mandar aquele pastor para Campinas, mas é para mandar vocês dois. Vão fazer muita falta para mim, mas Deus falou para nós mandarmos vocês. Aí minha esposa falou, por que você não falou que o último lugar do mundo que você iria era Miami, na Flórida? Eu vim, amados, para esse lugar que eu não queria, não gostava, mas eu quero dizer para vocês, aqui foi o melhor lugar da minha vida, aqui é o melhor lugar da minha vida. Eu já viajei, Estados Unidos, vários lugares dos Estados Unidos, Europa, América do Sul, sabe, eu já viajei bastante, mas eu quero dizer, o que eu mais gosto é quando eu volto para Campinas. Viajei várias vezes para o Brasil todo, mas o lugar que eu mais gosto é quando eu falo de Campinas, eu falo com uma alegria tão grande, eu falo, é uma cidade de Deus, é uma cidade abençoada, é uma cidade gostosa, então, sabe, eu fico feliz quando as pessoas falam que está gostando, né, daqui, eu fico muito feliz, porque eu estou no melhor lugar, sabe por quê? Não era o lugar que eu gostava, é o lugar que Deus tinha
tinha para mim. E o lugar que Deus tem para nós é o melhor lugar do mundo. E aqui eu prosperei, aqui eu fui abençoado. E hoje eu tenho aqui a igreja mais linda do mundo. Eu pastoreio o povo mais maravilhoso que tem. Os melhores cristãos estão aqui, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Amados, eu não sairia do lado do meu pastor, e jamais, se o meu pastor não tivesse me enviado, eu iria para qualquer outro lugar, mas graças a Deus que Ele me enviou para Campinas, teve um discernimento espiritual. Então, essa é a minha história, e eu estou no melhor lugar do mundo, porque eu estou onde Deus escolheu para que eu estivesse, e você vai estar no melhor lugar do mundo. Pode não ser exatamente aquilo que você escolheria, mas se for isso que Deus falou para você, então eu quero que você saiba, este é o melhor lugar do mundo. E sabe, amados, uma outra experiência foi quando eu comprei o terreno, a chácara lá. Eu fui olhar aquela chácara, e era muito barato, né, o preço na época, 4 terrenos, então ali na nossa chácara aqui, tem 9.000, um pouco mais de 9.400 metros, só que quando chovia, era um desastre, né? A parte de baixo, tudo, ficava uns 30% só sem alagar, ali, só a parte de cima mesmo do barranco, os 35% ficava sem alagar, virava tudo uma lagoa ali. E quando eu fiz os papéis tudo, e chamei o meu pastor para vir ver aqui, né? E vieram 3 pastores ver o local, e aquele dia estava chovendo tanto. Se hoje o acesso é ruim, naquele tempo a gente só entrava lá pelo Ouro Verde, passava embaixo da Bandeirantes e chegava lá, não tinha outra estrada, né? Ali era tudo chácara, onde é a estradinha. E, amados, e quando ele veio, eu falei, vamos lá ver aquela chuva que dava pena de mim, né? E eu levei eles lá. Quando eu parei no asfalto aqui, porque não dava para atravessar para lá, né? Não tinha jeito, e eu parei, aquele rio que passa ali não dava, onde é hoje a quadra aqui no asfalto, perto dos condomínios ali no asfalto, aquilo ali, tudo cheio d'água. Nós estamos no comecinho da terra, porque não dava para avançar mais, não tinha aquelas árvores que tem, que separa hoje, era tudo limpo, né? Que separa depois do rio ali, da nossa chácara, dá para você ver tudo lá. E quando nós paramos ali, descemos com um guarda-chuva, né, com 2 guarda-chuva, eles estavam em 3 pastores, e quando o meu pastor olhou, ele falou, eu falei assim, é aqui, pastor, ó, de lá, e ele olhou, tudo cheio d'água. Eu falei, o que você acha? Ele falou, um ótimo lugar para criar sapo. Foi a palavra. O outro pastor que estava, só deu risada, não falou nada, não deu opinião. Quem sabe dar umas rãs aqui também. E aí o outro pastor, que esse eu falo o nome, que é o pastor Ari, um senhor, né? O pastor Ari olhou e ele falou, Vilela, é de Deus. É de Deus. Eu já vejo o templo construído ali, e já vejo uma multidão de ovelhas saindo desse prédio, amados. E quando eu olho hoje, um culto igual o culto do final do ano, aquele tanto de gente entrando e saindo ali, sabe? Até o vizinho um dia, que não gosta muito da gente, falou, poxa, a gente podia olhar, usar, né, filmar, tirar uma foto do movimento que vocês fazem aqui nesse local, olha o tanto de gente que vocês arrastam aqui para essa chácara. Falei, não é, gente, é a palavra profética, amado, e eu olho aquilo, eu falo, a promessa de Deus se cumprindo, e vai ficar muito melhor, porque a nossa igreja vai ser lá, logo, logo vai ter uma ponte, nós vamos ter acesso pelo asfalto, e nós vamos fazer o culto com liberdade naquele lugar, em nome do Senhor Jesus, porque aquele é um ótimo terreno, um ótimo lugar, para criar ovelhas, do aprisco do Senhor, o nosso sumo pastor. Louvado seja Deus, amado, porque foi Deus que nos deu, amados, e aquele brejo, aquele alagamento todo de mais de 60% do nosso terreno, um dia, um irmão que foi construir aqui no Perseu, aqueles prédios ali, ele estava à frente da terraplenagem, ele aparece lá um dia e fala comigo, e ele fala, olha, nós vamos fazer, tá, e vamos ter que desfazer de muita terra, mas terra boa. Será que eu não posso? Você não aceita um pouco de terra aqui? Amados,
Eu falei, eu aceito, mas se você espalhar. Amados, nós colocamos ali mais de 5.000 metros cúbicos de terra. Para você ter uma ideia, um caminhãozinho de areia, 5 metros cúbicos, né? Porque ali nós recebemos 500 caminhões de terra trucado, caminhão de 10 a 12 metros por baixo, 5.000 metros cúbicos de terra. Nós ganhamos e eles ainda espalharam do jeito que eu queria. E hoje só alaga um pedacinho quando chove muito. E ainda, esses dias eu assinei aí, a Sanasa vai construir uma viela lá e eles estão comprando uma faixa de 3 metros, a faixa que alaga, nós vamos ainda receber por ela. Então, eu quero dizer, queridos, Deus, Ele nos quer no melhor lugar, e o melhor lugar não é o mais lindo, o mais bonito, ele vai ficar lindo, sabe por quê? Porque a glória de Deus vai estar com você ali. Ouça, busque uma visão celestial, uma visão espiritual. Amados, a gente quando olha aqui para esse Ló, amados, ali em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 7, a palavra de Deus diz, o justo Ló sofreu tanto. Então, amados, apesar de Ló ser um homem de fé, ele não tinha uma visão espiritual, ele só enxergava o natural. E nós precisamos aprender a viver com uma visão espiritual. Então, por isso, amado, por ter uma visão carnal, ele fez a escolha errada. E ao fazer a escolha errada, ele expôs toda a sua família, e ele acabou perdendo a sua família, amados, e todo o projeto de vida dele, porque nós sabemos, a esposa dele gostava tanto da cidade do pecado, que era Sodoma, de onde eles moravam, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E as 2 filhas que restaram, sabe, que eram virgens, embebedaram, embriagaram ele e cometeram um incesto, amado, uma relação sexual ilícita, da onde elas engravidaram e geraram 2 nações amaldiçoadas. Os moabitas e os amonitas foram gerados filhos, porque ele se embriagou, amados. E eu disse, sabe, muitas pessoas falam, mas beber não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado, realmente não é, mas as consequências da bebida, elas são terríveis. Por isso que mesmo que você fale, mas eu não me embriago, amado, é terrível por causa do testemunho, porque nessa nação a bebida faz um estrago tão grande. Então, veja, a escolha que uma pessoa fez na carne, faz na carne, porque ela acha que é o melhor lugar. Cuidado, mas cuidado, porque pode ser o lugar da sua destruição. Vá para onde Deus quer que você vá, esteja aonde Deus quer que você esteja. Eu acho engraçado quando alguém diz, pastor, eu estou mudando de igreja, porque lá tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, ou seja, encontrou o Éden, e vai embora, né? Deixa o seu ministério e vai para o Éden. Então, amados, nós temos que tomar muito cuidado e seguirmos a direção de Deus. Então, as coisas desse mundo são importantes, sabe, como o pastor Eduardo ministrou, Deus vai restaurar, nós vamos salvar as nossas finanças, mas com nossos olhos em Deus, amado, porque Deus diz na sua palavra, sabe, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque Deus, que Deus tem prazer, amado, em te abençoar, em te prosperar, em salvar a sua vida financeira. A palavra de Deus também vai dizer em Mateus 16, 26, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados, a alma é a sede do nosso sentimento, da nossa alegria, do nosso prazer de viver. Amados, muitas pessoas estão ganhando tanto dinheiro, conquistando tantas coisas, está perdendo a sua família. Quem perde a sua família, perde a sua alma, amado. Perde a alegria, perde a satisfação, perde o prazer, perde o sentido da vida. Então, amados, busque a Deus em primeiro lugar. Muitos buscam até Deus somente para prosperar, somente para ter uma vida prazerosa, não para fazer a vontade de Deus, não porque são apaixonados, porque amam a Deus, mas porque querem coisas. Sabe, amado, a
palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, sabe, se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Olha que coisa forte. Quem busca Deus apenas para coisas desse mundo é considerado aos olhos de Deus o mais miserável dos homens. Então, amados, nós precisamos buscar essa revelação de Deus, nós precisamos buscar a visão dEle, queridos, sabe, para nós tomarmos decisões certas, que não vai expor a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos. Então, busque a Deus, sabe, tem coisas que nós fazemos automaticamente. Nós trabalhamos, nós sustentamos a nossa casa, nós buscamos, as mulheres buscam o melhor para a casa, para a família, estudam, sabe, nós fazemos coisas, sabe, mas todos os dias façamos com a presença de Deus, louvando a Deus, buscando a direção dEle, porque é tão importante em muitas coisas que nós fazemos termos a revelação de Deus. E a segunda coisa, né, que eu quero falar, amados, nós precisamos da revelação de Deus. Primeiro, para saber o lugar certo para nós estarmos. Segundo, para os nossos relacionamentos, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Amados, Deus nos criou, Deus nos fez dependentes um do outro. Por isso que a igreja é chamada de o corpo de Cristo, porque cada um tem dom. Ninguém busca a Deus de verdade, ninguém tem a revelação de Deus sem fazer parte ativa de uma igreja. Não só frequentar, mas fazer parte, se envolver, ser um membro, porque cada membro faz uma coisa, amado. Então, precisamos entender a importância dos relacionamentos. E tem pessoas que são tão ruins de relacionamentos, amado. Sabe por quê? Porque falta revelação de Deus, falta discernimento espiritual, é carnal. Ah, mas eu conheço Deus. Amado, cuide dos relacionamentos. Nós precisamos começar para ser pessoas boas de relacionamento, não abandonarmos a nossa igreja, a nossa congregação, por causa de picuinha, de briga, de descontentamento com esse, com aquele. Nós precisamos da revelação de Deus. A palavra de Deus tem um versículo muito interessante, que está em Marcos, no capítulo 8, no verso de número 22, Marcos 8, 22, sabe? Então vamos entender que nós precisamos ver as pessoas corretamente. Sabe como é ver as pessoas corretamente? Ah, eu conheço, eu sei como é que é. Amado, quem te viu há tempos atrás, muitos aqui, vai pensar que não presta, porque Deus acreditou em você. E ver as pessoas corretamente, sabe como é que é? É ver as pessoas como Deus as vê, como Deus quer que você as enxergue. E aí em Marcos 8, 22, aqui Jesus chega a uma cidade da Galiléia chamada Betsaida, e ali trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que Jesus tocasse nele. 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. É muito interessante essa passagem, muito interessante, porque Jesus, ele faz tudo o que os homens gostariam que ele fizesse. Ele faz um ato profético. A hora que ele pega o cego, ele dá uma cuspida no olho dele. E depois ele pega a mão e coloca. Deve fazer uma massinha no olho do cego, né? Para o cego sentir que Jesus estava fazendo alguma coisa. Mas, e de repente, depois de Jesus fazer isso, Jesus fala: o que você está vendo? O cego abre o olho e fala: eu estou vendo homens, mas eu os vejo como árvores. E Jesus pega e toca outra vez. Será que Jesus precisava disso? Mas Jesus não precisava tocar, Jesus não precisava cuspir. Por que então 2 vezes tocou naquele cego?
Porque, amados, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus com intencionalidade com tudo aquilo que Ele faz. E aquilo que está registrado na palavra de Deus é para nosso aprendizado, para que nós aprendamos de Deus. Então, amados, o propósito de Deus que Ele quer nos ensinar, primeiramente, é que nós, para termos a visão celestial, uma visão, uma revelação de Deus, para enxergar principalmente pessoas como Deus quer, nós precisamos que Ele toque, que Ele revele a nós, mais do que uma vez. Precisamos mais do que uma vez ser tocado por Deus. Agora, aqui, amados, vai mostrar o quê? Vai mostrar que nós vemos muitas vezes as pessoas de uma maneira distorcida. Aqui usa a palavra de Deus, esse homem usa para dizer que era como uma árvore. Por que Deus permitiu Jesus permitiu que ele enxergasse os homens de uma maneira distorcida, as pessoas de uma maneira distorcida, e visse as pessoas como uma árvore? Amados, porque nós precisamos entender as qualificações de uma árvore. Para que serve uma árvore? A árvore normalmente é aquela que dá fruto, algo bom, algo prazeroso. A árvore, ela refrigera o nosso corpo cansado, a nossa vida, ela nos fornece sombra. Que gostoso a gente, numa tarde quente, ensolarada, achar uma bela árvore cheia de folhas e ficar ali embaixo dela sentado. Que refrigério, que coisa gostosa. Então, a árvore é algo assim. Mas o que Deus quer mostrar? O que Deus quer mostrar? Que pessoas, eles não são árvore. Eles não são apenas pessoas que vão causar em nós, dar a nós coisas boas. Vamos dar sim muitas coisas boas, mas se nós formos comparar com uma árvore, de vez em quando vai cair um galho na nossa cabeça, de vez em quando um passarinho que está ninhado lá, vai soltar uma sujeirinha que pode cair no nosso sorvete. Isso já aconteceu com a gente, né? Quando a gente namorava, sentamos na praça, lá em Guarulhos, Praça Getúlio Vargas, a gente tinha ido no cinema, depois sentamos embaixo de uma árvore, e eu todo apaixonado, compramos sorvete, e estamos ali sentados no banco, né? De repente o sorvete cresceu. Passou um passarinho e fez cocô no nosso sorvete. Estava na árvore, bem em cima, que a gente estava desfrutando daquela sombra. Então, amados, pessoas às vezes têm os passarinhos ali, aninhados nela, e de vez em quando faz uma caca, permite que os passarinhos que pousaram na cabeça dela fazem ninho, e nos ofende, machuca, suja, enerva, irrita. E Deus mostra que se Ele fosse olhar as pessoas assim, as pessoas já teriam sido destruídas, mas não, Ele olha com compaixão, Ele olha com amor, Ele olha com misericórdia, Ele olha cheio da graça para tentar melhorar a situação daquela pessoa. Então, amados, nós precisamos entender isso para sermos pessoas relacionáveis. Então, Deus, amados, quer nos ensinar com isso, e nós precisamos da revelação de Deus para enxergar, ver as pessoas como Deus quer que nós a vejamos, para ver como Deus as vê. Então, amados, vamos ter essa visão espiritual. Eu gosto desse versículo interessantíssimo de 2 Coríntios 5:16. É muito interessante porque vai falar justamente da maneira que a gente está vendo as pessoas, porque muitos só conheceram Jesus em carne, mas agora Jesus estava em espírito, e aqui Paulo usa para poder fazer uma comparação. Ele diz assim, dessa maneira, que daqui, pela revelação de Deus, que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Porque assim como nós também tenhamos, mesmo que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo, Ele é Espírito. Amado, nós temos que enxergar as pessoas com uma visão espiritual, amado, com uma visão de misericórdia, com uma revelação de Deus. Às vezes as pessoas falam: pastor, por que o senhor tinha amizade com tanta gente difícil? Porque, amados, eu procurava enxergar além daquela casca, daquela couraça, muitas vezes, que a pessoa está vestindo, porque
atrás de toda pessoa tem alguém carente. Demonstre amor, trate-a com amor. Sabe, amado, se você não buscar ter a compreensão de Deus para lidar com as pessoas, para os seus relacionamentos, mas você não vai ser bem sucedido em nada na sua vida. Tudo o que precisa de relacionamento pode ser um fracasso na sua vida. A vida familiar, se você não tiver uma visão espiritual, amado, não vai longe. Ah, mas eu sempre fui assim. Então mude, transforme, não se conforme, mas seja transformado, transforme a sua maneira de pensar. Então, amados, nós precisamos enxergar as pessoas de uma maneira espiritual. E para encerrar, né? Só para concluir aí. Então, se não vivemos isso dessa maneira, sabe, enxergando de uma maneira espiritual, vai ser um fracasso. Nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional, nunca a pessoa vai ser bem sucedida no trabalho, a pessoa nunca vai ser uma pessoa de muitos amigos, não vai ter bom relacionamento com as pessoas. Você tem muitos amigos? Você tem bastante amigos? Você é uma pessoa boa de relacionamento? Glórias a Deus. É porque você está tendo a revelação de Deus. Porque só é uma pessoa de amizade quem aprende a perdoar, quem sabe tolerar as ofensas e as decepções. Senão você sempre vai ser uma pessoa solitária e nunca vai ver a vontade de Deus cumprida na sua vida. E a terceira coisa aqui, para encerrar bem rápido, para cumprir, sabe, nós precisamos de uma visão celestial para podermos cumprir com o propósito de Deus nessa terra. Deus tem propósito para você aqui. Você que já ouviu a palavra dele e crê nele, Deus tem um propósito para a sua vida aqui. E eu gosto muito, e aí tem tudo a ver com o tema que nós demos. E eu quero ler esse último texto, Atos 26, de 15 a 19. Por favor, Carolzinha, põe aí para nós. Aqui o apóstolo Paulo falando de sua conversão, da revelação que ele teve do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus, e a revelação para o chamado, para o propósito dele aqui na terra. Qual o seu propósito aqui na terra? E aí Paulo disse eu, quando Jesus se manifestou a ele: quem é, Senhor? Ele que era um perseguidor da igreja, matava crente, e Jesus se revela a ele: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quer dizer, quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci, te revelei hoje por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais eu te revelarei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios. Agora te envio. A quem agora te envio? Para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amados, olha o chamado, olha a visão celestial. Foi revelado, Jesus se revelou a Paulo. E aqui Paulo está dando um depoimento a um rei chamado rei Agripa. Paulo estava preso e ele então tinha apelado para César, e antes que fosse enviado para César, foi lá esse rei poderoso que se chamava rei Agripa. E começou então a interrogá-lo. E Paulo então começou a relatar o que aconteceu com ele. Lá na conversão de Paulo não fala isso. Mas aí Lucas fala o chamado de Paulo. E Paulo, o propósito de Paulo aqui. E Paulo diz assim: olha, Deus abriu os meus olhos. Deus se revelou a mim. E vai se revelar ainda outras vezes, ele disse a mim.
Porque nós sempre precisamos da revelação de Deus. Porque as lutas cegam o nosso entendimento. As dificuldades cegam o nosso entendimento espiritual. E muitas vezes perdemos, pessoas perdem até a fé. E Paulo diz: Deus se revelou e Ele falou para mim: olha, eu estou abrindo a sua visão. Eu estou te dando uma visão celestial, uma visão espiritual. Os teus olhos agora estão abertos, você não é mais ignorante. Você vai entender aquilo que for dito para você da minha palavra. Você vai ser livre, e eu vou te livrar da morte. As pessoas, os judeus querem te matar, e o gentil, mas eu vou te livrar da morte. Sabe para quê? Porque você foi livre das trevas, liberto das trevas, liberto do poder de Satanás. Você foi para o poder de Deus. Você enxerga, e agora eu vou te enviar para pregar para esses mesmos que vão querer te matar, para os gentios. Paulo diz: eu vou te livrar dos judeus e dos estrangeiros, aqueles mesmos estrangeiros, gentios, que querem te matar. Você vai pregar o evangelho, para que os olhos deles sejam abertos, assim como foi o seu. Amados, alguém aqui tem certeza dessa revelação de Deus para a sua vida? Que você tem a revelação, que Deus se revelou a você, você foi transformado, você está aberto para ser transformado, mas você entende que você tem um chamado, porque seu olho foi aberto, e você sabe como é que se abre os olhos dos outros, é pelo evangelho, e é pelo poder e pela unção do Espírito Santo de Deus, e você tem um chamado. Você tem um chamado para testemunhar do poder de Deus? Eu creio que nesse acampamento, pessoas vão ter visão espiritual. Elas vão ser curadas e a visão vai ser aberta, para entender que ela vai testemunhar. Essa é a melhor pregação, seu testemunho. Olha, eu era cego, eu estava sendo destruído, eu não sabia me relacionar com os outros. Agora, graças a Deus, eu fui curado, eu fui restaurado, e agora eu quero ver pessoas restauradas. E essa é a visão celestial que eu peço para você. E aí Paulo então, agora preso, podendo ser condenado à morte, ele fala o chamado dele. E para terminar, mostra o versículo 19, que é o que deu tema a essa mensagem. Pelo que, ó rei Agripa, você pode mandar me matar por isso, mas eu não fui desobediente à visão celestial. Amados, busque uma visão celestial, mas tenha no seu coração o desejo de obedecê-la. Não adianta você ter uma visão só para viver uma vida no conforto. É tempo de nós anunciarmos o evangelho. Amados, não perca a oportunidade de fazer aquilo que Deus tem te mandado. Muitos não conseguem entender o que Deus quer para ele, e deixam de ser transformados. Sabe por quê? Porque estão perdidos no seu sentimento. Basta uma palavra de ofensa, e um casamento muitas vezes acaba. Basta uma palavra de ofensa, e muitas vezes o ministério de alguém acaba. Então, amados, a mensagem que fica: Deus está se revelando a você, e Deus vai se revelar, mas não seja desobediente à visão celestial, porque senão, amados, é melhor você continuar na ignorância, pagar o preço, sofrer, padecer. Queridos, ande com quem tem revelação de Deus. Não faça as coisas que dá na sua cabeça. Não ande só por vista, mas ande por fé. Fé, amados, é uma visão espiritual, não é uma visão física. Fé é o firme fundamento de coisas que não se veem nesse mundo,
mas a convicção de fatos que se espera. O que você espera em Deus? Isso é fé. Deus, Ele quer te dar visão celestial, visão dos céus, visão espiritual, para que você não ande por aí fazendo só aquilo que você gosta, mas aquilo que Deus quer, porque você não vai ser feliz fazendo aquilo que você gosta, estando aonde você gosta, mas fazendo aquilo que Deus quer, e estando aonde Deus quer que você esteja. Feche os seus olhos por um momento. Obrigado, meu Deus. Vivemos dias de revelação, revelação da Tua palavra. Ah, como nós precisamos buscar o Senhor. Sabe, amados, sabe por que eu sou um pastor? Em dias tão difíceis, em dias de tanta mentira, onde buscam defeito, onde pastores são acusados de ladrão, de serem ladrões, enganador, manipulador. Pode até existir gente assim, falsificadores da palavra para ganhar adeptos, falando que os outros querem ouvir e não aquilo que Deus quer revelar. Mas eu sou um apaixonado por Deus. Se você quer ter revelação, tenha um relacionamento com Deus. Busca Deus apenas com o desejo de estar com Ele. Separe um tempo para orar, entre aspas, apenas com o desejo de estar ali. Como eu amo esse Deus, como eu sou apaixonado, como eu amo passar pelas manhãs, um tempo na presença de Deus. Quero encontrar-te, quero encontrá-lo pelas manhãs e nos entardecer. A presença de Deus que nós tanto necessitamos. Nós vamos ficando sensíveis à sua voz, nós vamos abrindo mão do nosso egoísmo. Eu com tanto prazer abri mão de tantas coisas, eu com tanto prazer entreguei minha empresa por amor a Deus, por amor ao rebanho do Senhor, não por dinheiro. Porque quando Deus pediu a minha casa que eu estava construindo no condomínio Vinhedo, eu e minha família entregamos com tanta alegria, e até hoje eu tenho uma gratidão tão grande por ter tido essa ousadia de obedecer a Deus, de ter a revelação do que Deus queria da minha vida. O que Deus quer, amados, é que eu esteja juntinho dEle, e juntinho dEle Ele mostra o quanto eu preciso ser uma pessoa melhor, o quanto eu preciso mudar em áreas da minha vida, mas que Ele me ama do jeito que eu sou. Desfrute dessa presença. Eu não posso deixar de uma maneira muito clara dar oportunidade a quem nunca entregou a sua vida a Jesus publicamente. Essa é uma atitude que tem que ser pública. Não é só vir na igreja, tem que se expor, como disse o pastor Eduardo. Eu, depois de um ano na igreja, é que eu entendi que não era só ficar no meu lugar, fazer uma oração, não, mas eu tinha que atender um apelo e dizer: sim, Senhor, eu creio, eu quero. Se você está aqui hoje e nunca fez isso, nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, faça isso. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Olhando assim, parece que eu conheço a todos, mas só quem conhece na realidade é você.
Eu estava na igreja, todo mundo me chamava de irmão e nunca tinha aceitado a Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei que nós estamos entrando num tempo novo. Esse ano é um ano da salvação. Esse ano é um ano em que nós vamos ver a salvação. E eu oro para vocês, para que vocês, com a presença de Deus, influenciem outras pessoas. Já comece desde já a testemunhar e convidar pessoas que não conhecem Jesus para estarem aqui conosco, para que elas tenham a oportunidade de receber essa unção da salvação sobre a vida dela. Glórias a Deus. Você recebe a palavra? Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Ele é lindo. Obrigado, meu Deus.